quando a gente começou a tese de M&A, a gente tinha clareza do que a gente não queria, né? A gente falou, cara, eu não quero comprar concorrentes e eu não quero necessariamente comprar empresas só pelo tamanho delas, né? Elas têm que fazer primeiro sentido para o cliente Sankia. Então, eu acho que esse aqui é um grande diferencial da tese da Sankia, que ela olha primeiro para a necessidade do cliente, né? Fala, Diego, tudo bom? Fala, Matheus, tudo ótimo, cara. Maravilha. Boa, Diego. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, cara, queria primeiro te agradecer demais por topar bater esse papo com a gente. Sei que a tua agenda deve ser bem corrida aí. Para a galera que ainda não assistiu nenhum episódio aqui do podcast, já estamos na nossa edição 59 aí, como passa rápido, né? Já são praticamente um ano aí fazendo vários episódios. Hoje nosso convidado é o Diego aí, Head de M&A da Sankia. Sankia, que é uma das maiores compradoras aí de empresas SaaS do Brasil, né? Sempre sai alguma notícia aí que os caras estão comprando alguém. Imagina o pipeline do Diego hoje, deve estar aí falando com as 200, 300 empresas ao mesmo tempo. E acho que é um pouco disso que a gente vai explorar aqui hoje. Diego, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho aí de você, para quem ainda não te conhece, e vamos nessa. Show. Matheus, obrigado, cara. Primeiro, prazer estar com você aqui. Eu falei aqui um pouco antes nos bastidores, né? Já sou aí um fã do podcast. Acho que vocês fazem um trabalho fantástico aqui em levar conteúdo de muita qualidade aí para o público SaaS. E falando de mim, eu sou executivo da Sankia já há 13 anos. Eu venho da área comercial da companhia. Estou na frente de M&A há 5 anos, né, após a entrada do Fundo Soberano de Singapura, que entrou no final de 2020. E de lá para cá a gente realizou aí 11 aquisições de uma tese muito legal, que vai ser um prazer contar para vocês um pouco mais aqui dos detalhes. Legal demais. Ô, Diego, para a gente começar o bate-papo aqui, né? Eu fiz alguns episódios recentemente, né, com uma galera de M&A também. Inclusive um deles foi com o Alex Anton ali da Starion, né? E um ponto que me chamou muita atenção, que ele enfatizou bastante, mas algumas outras pessoas que eu tenho conversado no mercado também têm falado, é que, pelo menos, né, quando você falava ali de meados de 2020 para trás, muito se buscava, né, empresas com um perfil tão gigantesco, né, empresas que captam muita grana, querem seus próximos unicórnios. Isso era algo que chamava muito mais a atenção dos compradores. E agora eu tenho visto uma narrativa que o pessoal tem falado muito numa linha de, putz, eu prefiro uma empresa nichada, com um produto mais verticalizado, que tenha um domínio de um segmento específico, um produto, eventualmente, que talvez tenha menos potencial de ser algo genérico, mas que resolva uma dor de maneira muito cirúrgica no mercado. Queria entender se na tua, inclusive também, né, um viés mais bootstrap em vários casos, empresas até que inclusive já gerem caixa, não queimem, mesmo estando num estágio mais de growth. Queria entender se você também está nessa linha de percepção, né, ou o que você tem priorizado quando você busca aí o teu pipeline de empresas potenciais para adquirir. Boa, Matheus, excelente pergunta, cara. Eu acho que isso conversa muito com a nossa tese. Quando a gente começou a tese de M&A, a gente tinha clareza do que a gente não queria, né? A gente falou, cara, eu não quero comprar concorrentes e eu não quero necessariamente comprar empresas só pelo tamanho delas, né? Elas têm que fazer primeiro sentido para o cliente Sankia. Então, eu acho que esse aqui é um grande diferencial da tese da Sankia, que ela olha primeiro para a necessidade do cliente, né? Aonde na jornada do cliente eu consigo agregar mais valor e que tipo de solução especialista, e aí entra um pouco do que você falou, né, solução um pouco mais nichada, um pouco mais profunda dentro da sua área de atuação, eu consigo trazer para agregar o meu portfólio de maneira que eu crie um ecossistema realmente que passe a ser o ecossistema mais desejado pelos clientes, né? Eu acho que o mercado viveu um boom, né, dos M&As, um boom de aquisições, que tinha um viés muito de trazer valor para o acionista, trazer valor para o mercado e consolidar mercados. A nossa visão é um pouco diferente. A gente tem uma visão de criar um ecossistema que traga benefício para a sociedade, né? O propósito da Sankia é transformar a sociedade por meio da gestão empresarial, e por isso a gente tem executado essa tese, olhando esse pilar como um pilar fundamental e inegociável, né? Ou seja, pode ser que a gente traga uma grande empresa, um potencial unicórnio, mas o primeiro requisito é que ele seja profundo, especialista, né, e muito verticalizado dentro do que ele se propõe a fazer. A questão de ser bootstrap ou não é necessariamente um requisito, mas a gente tem aqui sim algumas aquisições que são bootstrap. Eu acho que isso facilita um pouco na questão da negociação, por ter um cap table um pouco mais limpo, e você acaba tendo
né, um reconhecimento até do trabalho mais dos founders do que dos investidores, não que seja um problema, né, você tem investidores no cap table, até porque boa parte delas tinham investidores, alguns saíram, outros ficaram, mas facilita para o comprador você ter empresas bootstrap, porque mostra também a resiliência e a sustentabilidade desse business, né, num mercado competitivo que é o mercado de SaaS hoje do Brasil. Legal. Você comentou um pouco sobre vocês não comprarem concorrentes, né? Até ia perguntar um pouquinho mais o porquê disso, né? Porque você olhando para o mercado, você pega empresas aí do nicho de vocês, pega a Senior, por exemplo, acabou de comprar a Cigan, né? Que era um concorrente. A NSTech, por exemplo, né? Os caras compram várias empresas concorrentes ali dentro da tese de aquisição deles, inclusive empresas que são concorrentes, entre elas eles compram as duas, né? Queria entender um pouco nessa ótica do porquê dentro da tese de vocês optam por não comprar concorrentes. Ótimo. Foi uma opção desde o início, naquele ponto que eu coloquei, né? Se a gente compra um concorrente, eu não estou agregando um valor necessariamente para o meu cliente no final do dia, né? Então, eu já tenho um RP, comprar um outro RP, eu não mudo muito o ponteiro no dia a dia do meu cliente, não vou agregar mais valor para a gestão dele. E, além disso, eu acabo trazendo uma certa complexidade para dentro de casa, tanto para a estratégia comercial, né, que pode, em algum momento, concorrer em contas, quanto também para acomodar, né, questões de custos, né, porque eu acabo tendo times em paralelo desenvolvendo soluções que têm o mesmo propósito. Então, para a gente, essa conta não fecha na nossa visão, e a gente optou desde o início por trazer soluções que se complementem para ter um ecossistema também mais colaborativo, né, e que agregue, no fim do dia, mais valor para o cliente no fim do dia. Entendi, legal. Bem interessante, porque de fato, né? Se você tiver dois RPs, por exemplo, né, o de vocês e um outro que oferece para o mesmo nicho, vocês estão competindo entre si, né? E isso não faz muito sentido. A não ser que, vamos supor, vocês são um RP muito enterprise, vocês querem comprar um RP mais SMB, e aí já tem uma empresa que tem uma base consolidada, até poderia fazer sentido, sei que não cabe dentro da tese de vocês, mas legal essa ótica que você trouxe, e eu sei que isso acontece, né? Alguns players aí de mercado que compram concorrentes acabam tendo essa briga interna, inclusive, de contas, né? Não, essa é minha, porque obviamente cada founder tá brigando pelo teu earnout ali, né? E quer fazer o sucesso acontecer. Esse é um problema se acontece dentro da operação, né? Eu sei que você falou um pouco isso já nessa pergunta, mas hoje você falou muito em relação a complementar o portfólio de produtos, né, para agregar mais valor para o cliente de vocês. Então, antes vocês não tinham CRM, vocês compraram a Plume, vocês não tinham a parte de Sales Engagement, vocês compraram a MeTime, né? Então, isso foi aumentando o portfólio de soluções que vocês podem aumentar no funil, nas áreas, assim por diante. Mas muita empresa fala de aquisição também para ampliar a receita, né? Então, eu quero essa empresa aqui, porque se eu comprar ela, eu vou ter mais ARR, mais faturamento. Eu sei que no final do dia é uma combinação de coisas, obviamente, né? Mas hoje é muito focado realmente as aquisições na parte de complementar o portfólio de produtos, ou tem um viés também de incremento de receita? Como é que vocês desenham isso no plano? Porque normalmente quem tem a visão de incremento de receita fala assim, putz, só compra empresa que fatura acima de 50 milhões por ano, por exemplo, né? Não sei se vocês têm algo assim por aí. Cara, a gente tem um corte de receita mais pela maturidade da empresa, que a gente identificou que empresas a partir de um certo range de faturamento, que no nosso caso é 1 milhão de MRR, né, que seria 12 milhões de ARR, os founders já passaram uma jornada, o produto já está mais validado, já tem uma certa maturidade, você já tem um time melhor estruturado, né, uma menor também concentração de receita. Então a gente tem um corte de receita muito mais pela questão da maturidade das empresas que nós acabamos encontrando a partir desse corte, né? Mas é claro que se eu conseguir encaixar os dois cenários de complementariedade de jornada e uma empresa que já fatura 50, 100 milhões, é um ativo ainda mais sexy porque ele me ajuda dos dois lados, né? Tendo em vista que a gente tem um plano, né, de abertura de capital, que a gente vai falar um pouco mais para frente, isso ajuda a gente também a ter um crescimento inorgânico mais expressivo. Mas a gente olha muito mais hoje o que vai agregar em termos de potencial de cross-sell, né? Então eu quero sim receita, mas muito mais a receita que eu vou gerar junto com essa companhia do que necessariamente a receita que ela vai me trazer hoje. Porque se eu trago um cara que fatura 50 milhões, mas que vai continuar crescendo ali 10, 20% ano contra ano, esse cara não vai talvez ajudar tanto na alavancagem, no crescimento exponencial do meu ecossistema. Agora, se eu trago um cara que fatura 20 milhões e faço ele começar a crescer 60%, 70% ano contra ano, que é o que a gente tem conseguido fazer com empresas no ecossistema, eu rapidamente tenho uma empresa maior do que aquela de 50 milhões e agregando mais valor para o meu portfólio
E na hora que eu for fazer, né, um outro movimento de liquidez, potencialmente um IPO, isso vai também trazer mais uma visibilidade maior para a minha tese perante um mercado, né, onde eu tenho um ecossistema mais diferenciado do que um ecossistema, talvez, que não cresce tão forte, com soluções mais nichadas, mas que não se conversam, né? Então, ter esse mix de soluções especialistas com uma receita que já entra com uma certa maturidade, mas com maior potencial de crescimento, esses são hoje os critérios que a gente tenta olhar para fazer uma aquisição. Sensacional, muito bom. E agora trazendo um pouco para a ótica do founder, né? O founder, quando ele está no momento de vender a empresa, ou está buscando vender a empresa, ele fica um pouco perdido. O que acontece, né? Pô, o cara tem que se preocupar, obviamente, sempre com produto e com vendas, mas ao mesmo tempo, né, se você for fazer uma venda, você tem que ter seu financeiro estruturado, você tem que ter um mínimo de governança, você tem que olhar para, eventualmente, segurança, todos esses pontos que um comprador, na hora que ele for olhar para a tua empresa, tudo que você não tiver, ele vai falar, vai diminuir teu valuation, vai gerar um impeditivo, né? E você sabe muito bem disso. O que você indica que um cara, vamos botar números aqui que fica mais fácil, né? Mas um founder ali que está nos seus 1 milhão de MRR, que eu acho que é realmente quando, pô, tá validado o negócio, o business já anda, ele tá flertando ali com alguns M&As. O que você acha que esse founder deveria se preocupar, né? Para ele priorizar naquele momento, que tudo não dá para priorizar, né? Sei lá, pô, você vai contratar todo mundo CLT, porque todo founder no início é PJ, né? Você tem que saber para onde ir. O que você indicaria para o founder, pensando que esse founder quer vender um negócio para você daqui a um ano, ele precisa se preparar agora? Muito bom, cara. Eu acho que, primeiro, entender que tipo de tese ele está buscando, né? Porque se eu vou fazer uma captação, né, talvez eu vou falar com fundos, os fundos priorizam, talvez, alguns critérios diferentes do que um estratégico, que é o nosso caso. Um estratégico, no caso da Sankhya, a gente olha muito forte a questão cultural, né? Então, você ter um time muito conectado com o propósito da empresa, né? Um time que transmita os valores dos fundadores e que isso seja também, né, representado para o mercado, isso é muito importante para a gente. Então, a gente faz uma pesquisa bem profunda, né, com as áreas internas da empresa durante a diligência, para ter essa sinergia daquele time com o propósito da empresa e para identificar os talentos que a gente vai poder aproveitar dentro do ecossistema da Sankhya, né? Então, acho que ter esse cuidado, ter esse olhar para a cultura da empresa e para o time que está junto com você na jornada, escolhendo as pessoas certas, faz muita diferença para um player estratégico. Você tem também um equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade da operação, né? Então, por muito tempo, o mercado queria empresas que cresciam, né, super rápido e que poderiam agregar cada vez mais clientes debaixo ali da sua carteira de clientes, e olhava pouco para a sustentabilidade, né? A gente viu que para 2023, 2024, esse cenário foi mudando, as empresas começaram a buscar, né, aquisições com mais EBITDA do que apenas crescimento, né? A regra dos 40 começou a entrar cada vez mais forte, mas com um olhar menos para crescimento e mais para um equilíbrio, né? Então, menos unicórnios e mais o conceito de camelo, aquela empresa que cresce, mas gera sua própria receita, gera o próprio lucro e vai conseguindo reinvestir aquilo num conceito mais sustentável. Então, você não tem problema, a empresa não está gerando caixa no primeiro momento, quando a gente faz a aquisição, mas a gente tem que entender o quão saudável está aquela operação para que em algum momento ele tenha um break-even e aí dali para frente ele consiga, né, gerar uma sustentabilidade para o negócio dele. Então, eu acho que isso também é muito importante. A governança como um todo, né? Eu acho que a questão do CLT, ela num primeiro momento, ela não é essencial, mas também você ter só PJs na empresa, ele acaba complicando porque você vai ter uma série de contingências na tua negociação que pode, querendo ou não, dificultar ou até, né, uma operação de emergência. Então, você ter esse cuidado de tentar equilibrar, né, o seu quadro de colaboradores, né, um mix de PJs e CLTs, eu acho que é interessante, sim, para que você tenha menos, vamos dizer, pênaltis no momento de uma negociação por motivos de contingência, que pode ser uma contingência trabalhista, uma contingência fiscal. Então, a governança, né, que nem sempre é um tema de uma startup, né, porque ainda se acha, não, sou muito pequena para olhar para a governança ainda. Eu acho que cada vez mais as empresas estão olhando para isso, para que, quando vá fazer um roadshow, sejam mais bem estruturadas nesses patamares, tá? Então, eu acho que esses 3 pontos, cultura, né, as pessoas que estão ali com você, a questão da sustentabilidade do negócio, um crescimento mais olhando também uma geração de caixa que vai te permitir ter um crescimento mais sustentável, e a questão da governança para essa segurança
de que a casa está arrumada, né, para o comprador, ele não vai achar nenhum esqueleto ali depois de 2, 3 anos, que vai ser um problema para você, porque aquela contingência que ficou retida muitas vezes na negociação, ela vai se realizar e não vai virar, né, um dinheiro, um cash out para você no futuro. Legal. Bem bacana esse ponto sobre PJ, CLT aí, que é algo que bastante founder tem dúvida hoje. Fala, puta, né? Será que eu tô acumulando um passivão aqui que na hora de eu negociar eu tô fudido, né? Vão me colocar isso travado ali, o valor de quanto eu posso tomar de processo, né? É um tema bastante discutido. Mas legal esse teu ponto de equilíbrio, né? Eu acho que faz todo sentido. E um outro ponto que eu ia perguntar também, que assim, né? Se você for olhar para a questão de governança, segurança e tal, quando você olha para startups que vendem muito um produto SMB, você acaba tendo naturalmente uma menor preocupação com isso. Porque a startup que vende para key account, ela é obrigada pelos times das empresas a olhar para isso. Você ter um pentest, você ter, né, uma parte jurídica organizada ali. Eu mesmo passei muito por isso aqui nos meus negócios. Depois que a gente começou a vender para o Enterprise, a gente teve que amadurecer muito em governança, segurança, com coisas que eu falava, caramba, a gente está tirando o ISO agora, pô, beleza, mas não está cedo, né, para fazer esse tipo de coisa. Mas acaba sendo um caminho natural de quem opta por vender nas grandes contas, né? Mas, cara, faz mais ou menos uns 5 meses atrás eu falei com o Felipe Calisto, né? Ele passou aqui no episódio também, inclusive, gente boa pra caramba, foi super legal a ideia que eu troquei com ele. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele falou um pouquinho sobre o modelo de vocês, onde vocês compram 51% da empresa inicialmente, né? Não sei se com todas, enfim, mas pelo menos com uma parte aí das empresas que vocês adquiriram. E depois, né, não sei se existe aquisição total disso ou se fica nesse 51% por um período de earn-out. Explica um pouco desse formato, porque é um pouco diferente, né? Normalmente o mercado, em vários casos, acaba comprando de uma vez a empresa, incorporando. Conta um pouquinho dessa estratégia. Boa, cara. Esse ponto é bem legal, assim, a gente, quando desenhou a tese, né, a gente percebia o quê, né, no mercado? Os founders que faziam M&A até então, né, no que a gente conhecia do mercado, eles tinham uma certa frustração. Ficava um gosto amargo para aquele cara, porque ele vendia 100%, botava uma grana legal no bolso, mas ficava ali 2, 3 anos trabalhando para um earn-out e via, às vezes, a empresa dele explodir, dobrar, triplicar de tamanho. E aí ele ganhava um earn-out, um bônus por aquela performance que ele executou, mas que não necessariamente traduzia tudo aquilo que ele alavancou e capturou naqueles 2, 3 anos seguintes em que ele permaneceu como executivo. E aí depois, muitas vezes, ele saía da operação, né? Eu nem ia para um conselho, ou ia para um conselho, mas deixava de respirar o dia a dia da empresa, deixava de viver aquele sonho. E aí, quando você fazia essa transição, né, a gente percebeu isso em alguns movimentos, aquela empresa, às vezes, ela até sumia. Por quê? Porque o founder saiu, né? Saiu o coração, o fundador da empresa. Ele acaba que ele é o coração, né? Ele é, não que ninguém é substituível, né? Essa frase é famosa, mas um fundador é muito difícil você substituir, né? Normalmente as pessoas estão lá por aquela liderança, o que aquele cara transmite, né? A cultura da empresa muitas vezes está ligada àquele fundador. Então, uma solução por si só ela é um CNPJ, né? Sem o CPF por trás fica muito difícil. Então, a gente priorizou muito trazer fundadores que realmente acreditem no seu negócio e que tenham essa ambição de, junto de um ecossistema maior, destravar ainda mais valor do seu business, né, e capturar isso lá na frente junto com a gente. Né? Muita gente olhava para a gente e dizia, cara, mas aí você vai pagar mais caro, né? Porque esse cara vai crescer e você vai ter que comprar essa participação, esses 49%, 40%, 30% que ainda fica na mão dele, lá na frente vai ser mais caro para você. Mas o que é mais caro, talvez? Né? Eu comprar barato e depois perder a empresa, ou pagar, entre aspas, mais caro, mas também tem que lembrar que o meu percentual cresceu mais, né? Aquela empresa alavancou mais. Então a gente mantém esses caras na operação, né, com um percentual muito relevante para que eles tenham realmente sangue no olho para destravar esse valor junto com a gente, navegando talvez um movimento de liquidez maior lá na frente com a gente daqui a 2, 3, 4, 5 anos, onde a empresa dele, que de repente era um tamanho de X, já está 5, 6X, né? Quem sabe até 10X. A gente tem casos aqui que já mais que triplicaram de tamanho em 2 anos. A Asis é um exemplo disso. A gente tem a Plumes e a Pontotel, que entraram lá em 2022, que já estão 4 vezes maior do que eram quando entraram aqui com a gente. Então, será que esse cara ia conseguir sozinho? E será que eu ia conseguir executar isso se eu tivesse comprado 100%? Eu não ia ter lá o Mateus da Plumes
pensando todo dia como ser o melhor CRM do mercado, Pedro da Pontutel pensando todo dia como ser a melhor solução de ponto do mercado. Então a gente vê isso muito valor, né? Muito mais valor nisso do que simplesmente eu comprar, entre aspas, mais barato porque eu estou comprando 100% e porque eu vou ter daí toda a operação sobre o meu controle, né? O que é muito difícil você equilibrar. Hoje, se a gente tivesse feito aquisições de 100%, procurado executivos no mercado para substituir esses fundadores, eu não sei se a nossa tese estaria sendo bem sucedida. Então, por isso que a gente optou por seguir esse caminho. Confesso para você que lá no início era um medo, né? Era uma dúvida que a gente tinha, cara, será que vai funcionar? Por que ninguém faz assim, né? É difícil você ver teses como essa, mas hoje, vendo, né, aquela história, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Depois de 11 aquisições e tendo já cases de sucesso que nos mostram que isso foi benéfico para a tese, a gente tem certeza que foi a melhor escolha, né? E aí, em algum momento, claro, esses caras vão ter a liquidez, eles vão ter a realização do 100%, a gente vai ter que, em algum momento, substituir esses caras, mas muito mais por uma vontade deles do que por uma imposição da Sank, né? Então, a gente, no fim do dia, a gente quer ser uma alavanca, a gente quer ser, né, uma autobahn. Se esse cara está indo no caminho de crescimento, onde ele está em pista simples, tendo que fazer ultrapassagem ali na linha pontilhada, né? Eu quero ser uma autobahn para esse cara, que vai ter 3 vias para ele acelerar, né, a 120, 150 por hora, sem ter que olhar pelo retrovisor e poder tocar para frente, sem ter uma preocupação, né, de que em algum momento ele pode ter uma dificuldade ou que ele vai estar sozinho, porque a cadeira de CEO é muito solitária, né? Então hoje eu tenho aqui, 12 CEOs junto com o Felipe, né, 11 mais o Felipe, pensando o dia inteiro em ser o melhor ecossistema de gestão. Então, cara, isso é muito legal, isso tem muito valor. Então, por isso que a gente tomou essa decisão, né, de não comprar 100%, manter os caras com o percentual relevante, e isso deixa eles muito engajados para crescer a companhia e, junto com a gente, construir esse ecossistema que a gente está entendendo que hoje já é o melhor ecossistema de gestão do Brasil. Muito legal. E faz todo sentido essa questão do founder estar motivado, né? Você colocar um executivo para tocar é muito diferente, o founder já conhece o mercado, ele está respirando aquilo, ele já tem os clientes, ele conhece o time, né? Ele vai liderar o time com confiança, né? Alguém que vai entrar de fora, puta, não vai conseguir ter essa mesma pegada, né? E aí, esses outros 49%, né? Cada caso é um caso, ou vocês amarram isso, ó, depois de 2 anos a gente compra, ou depois que atingir tal meta de receita, faturamento, a gente compra. Ou quando a Sankia fizer o IPO, a gente compra, né? Como é que vocês orquestram isso? Os percentuais, eles variam, né, de acordo com cada negociação, muito em função de cap table, né? Então, onde eu tenho, às vezes, fundo, tenho que tirar esse fundo, ou às vezes eu tenho que comprar um pouco mais para que também o fundador realize alguma coisa lá no início. Se eu tenho uma empresa que é bootstrap, normalmente eu compro ali 51%, já dá uma boa realização nesse cash out inicial para os fundadores terem, né, um patrimônio fora da operação, já está fora do risco, vamos dizer assim, se esse cara nunca fez uma realização, ou se é uma primeira jornada dele, não fez ainda nenhum tipo de exit. E aí os 49% ou 30%, aí depende de caso a caso, a gente tem 2 movimentos, tá? Um primeiro movimento é o que a gente chama de trava do múltiplo, ou seja, eu não quero que lá, de repente, eu vou fazer um IPO em 2029, eu tenho que sentar com esse cara para renegociar o múltiplo que vai ser a troca de ações. Então a gente já deixa isso pré-definido com base na performance dele dos 2 próximos anos. Normalmente isso é atrelado a crescimento de receita líquida e geração de EBITDA. Então, cara, você cresceu X% a receita líquida e você está gerando X% de EBITDA, a troca de ações se dará dessa maneira, né? Toda troca de ação ela tende a ter um desconto pelo tamanho da operação maior em relação à empresa menor. Então, esse desconto ele é balizado pelo tamanho do crescimento dele e pela geração de caixa que ele teve nos próximos 2 ou 3 anos. Depende aí de cada negociação que a gente faz. Então, aqui eu travo o múltiplo, mas eu ainda não troco as ações. Ué, mas por que eu não troco, né? Porque se eu troco aqui já, eu praticamente estou dando um teto para esse cara. Ou seja, quanto mais ele crescer a empresa dele em proporção à Sankia, e a tendência é que ele cresça mais do que a Sankia, que cresce bem, tá? A Sankia tem uma taxa de crescimento do RP de 30% ano contra ano, mas esses caras crescem 50%, 60%, 70%. Né? Eles crescem mais do que eu. Então, como eu não troco as ações aqui nesse primeiro momento, que é o da trava do múltiplo, vamos dizer lá no final de 2028, e aí eu vou fazer a abertura do IPO, vou para o IPO em 2030. Ele teve mais 2 anos de crescimento maior do que o meu,
e aí ele captura mais percentual proporcional ao crescimento dele, e aí, a hora que ele vai trocar as ações, ele tem uma fatia maior do bolo, né? Então, se eu já troco as ações no primeiro momento, ele vai ter um crescimento proporcional apenas ao meu crescimento. Ele fica atrelado ao crescimento da Sankhya. Como eu não troco, quanto mais ele crescer em relação ao crescimento da Sankhya, maior é a fatia do bolo. A fatia do bolo dele cresce. Aqueles 10, 15% que ele tinha em relação ao ecossistema vai ser maior porque o crescimento dele foi maior e o faturamento dele proporcional ao ecossistema é maior do que era naquele momento onde a gente fez a trava do múltiplo. Então são dois movimentos, um de trava do múltiplo e o de troca de ações, que daí esse sim vai ser pré-IPO no momento onde a gente já tiver um roadshow consolidado e um pool de investidores que sustentem essa abertura de capital. Então, acho que complementando o que a gente estava falando, né? Esse é um movimento diferente do que a gente vê no mercado, mas que para a gente faz muito sentido, porque com esse modelo a gente consegue destravar cada vez mais valor junto com a empresa, né? A gente percebe, e isso é uma coisa que veio de uma visão do GIC, né, que é o Fundo Soberano de Singapura, que está aqui com a gente, é um dos sócios da Sankhya aí nessa jornada, né? E foi uma visão, um modelo que eles nos ajudaram a criar, né? Eles entendem que através desse modelo a gente não limita, né, o crescimento das empresas e com isso elas conseguem, né, ter cada vez mais o famoso sangue no olho, o skin in the game, para estar gerando mais valor para o mercado, né? Então, às vezes sou um pouco estranho, né? Puxa, mas por que você já não faz ali na troca de ações, né? Porque daí ele vai trabalhar mais para a sua tese do que para a empresa dele no fim do dia. E a gente não quer isso necessariamente, né? Porque se a gente já faz essa troca de ações ali dos 100%, a gente percebe que tem um potencial de risco desse cara não se motivar mais tanto em crescer a companhia dele e acaba ficando mais restrito ao crescimento da Sankhya, que é um bom crescimento. Mas eu quero que esse cara queira crescer cada vez mais, né? Então, a gente percebe que com isso, a gente bota uma pimenta ali no temperinho, né? Um fermento no bolo, e ele fica ali, cara, obcecado por ter crescimentos maiores que o da Sankhya, e por consequência, o meu crescimento do ecossistema, ele também passa a ser maior, né? Então, para a gente tem funcionado bem esse modelo aqui. Boa. Dei uma caidinha aqui até, mas, ô Diego... Normal, cara, normal. Boa. Pergunta que eu ia te fazer agora era conectando com a questão do IPO, né? Você comentou que vocês têm a pretensão de fazer o IPO Boa. Ali em 2029, né? Cara, você tá vendo uma janela de IPO se abrindo aí? Eu fui para os Estados Unidos recentemente no Saster e eu escutei a galera falando sobre vem aí uma janela boa de IPO, de aquisições, muito por conta da AI, as grandes empresas vão querer comprar empresas que já consolidaram bons cases com produtos com AI, né? Para ampliar seu portfólio. Como é que você está vendo essa questão aí? Talvez Boa. 2027, vai abrir uma janela aí? Vocês já estão querendo comprar a empresa para caramba? Como é que você está vendo o mercado? Legal, cara. Eu acho que o IPO, sim, eu acho que ele é uma consequência do que a gente vem realizando, né? Não depende só da vontade nossa, né? Depende muito do mercado. Mas eu acho que a IA, ela tem um potencial de destravar esses IPOs, sim, porque se a gente pegar, né, o último boom que a gente teve de IPOs, que foi ali 2019 a 2021, foi muito pela maturidade do SaaS, né? Então o SaaS era um conceito novo aqui no Brasil ainda, né? Também lá fora ele era um conceito relativamente novo, e a gente viu que lá teve esse movimento de, né, a Salesforce foi pioneira, criou o modelo SaaS, isso começou a destravar muito valor para o mercado, essas empresas começaram a crescer de uma maneira, né, exponencial, e isso chamou atenção no mercado. Putz, cara, tá valendo mais a pena esse momento de mercado, às vezes de juros muito altos, eu talvez estar colocando dinheiro nessas empresas aqui, faz mais sentido talvez para mim destravar mais IPOs aqui, e assim, por consequência, esses IPOs vieram acontecendo, né? Quando a gente percebe o mercado brasileiro, que está sempre ali 3, 4 anos um pouco atrás, né, do mercado, né, dos Estados Unidos, eu acho que a gente vai ter talvez essa janela um pouco mais para frente, né? 2029 é o que eu acho que começa talvez a abrir potenciais janelas, mas a gente olha talvez um pouquinho mais para frente. Não tem como a gente ter bola de cristal aqui, né, Matheus? É difícil a gente definir uma data, mas pensando até nisso, né, nessa visão de que, cara, se nos Estados Unidos a gente começa a ter janelas a partir do ano de 2027, potencialmente no Brasil, 29, 30, há uma tendência dessa maturidade também alcançar um pico, e isso destravar muito valor para o mercado, uma tendência de talvez juros mais baixos, a gente conseguir começar a ter, né, o investidor tirando mais o dinheiro da renda fixa e apostando mais no mercado, né, de renda variável, e aí, por consequência, a gente acaba destravando mais potenciais janelas de IPO. Então, eu acho que é uma combinação de fatores.
A gente não tem essa, né? O Felipe brinca, né? Que a gente está gostoso aqui o jogo, não tem por que a gente querer fazer um IPO que não seja vantajoso para todos os investidores, os sócios da Sankia nesse momento. Então a gente vai esperar o melhor momento. Enquanto isso, a gente vai crescendo, né? O Felipe falava em 1 bi já vem esse ano, agora ele já fala que tem em casa de 2 bi. A ideia é a gente continuar crescendo, que tá legal mesmo, tá gostoso. Então a gente olha menos para IPO e mais para a tese mesmo que a gente está construindo. E acho que o IPO ele vai ser uma consequência disso, né? Acho que em algum momento, com certeza, vai ter essa janela, você não vai ficar aí 15, 20 anos sem ter um IPO, então a gente já está aí um bom tempo no inverno de IPOs, mas a gente enxerga que um mercado mais maduro, eu acho que a IA destravando esse valor como o SaaS fez lá atrás, dando um momento mais exponencial, mas também trazendo mais sustentabilidade. Eu acho que a conta começa a fechar mais, a IA pode ajudar muito nesse cenário, sim. Legal. Acho que no fim é tudo sobre os juros, né? Se o juros está alto, tá 15% ao ano, não tem que você tirar seu dinheiro da renda fixa, né? É isso. Eu fiz uma reunião com o meu assessor essa semana. Tem CRA pagando 18, 17, sem imposto de renda. É difícil motivar o cara a apostar numa ação, né? Agora, com juros mais baixos, aí sim tem uma tendência maior de IPO. Né? Sem risco, né? Sem problema, pô. É difícil, né? É difícil. Mas, pô, legal. Bom saber dessa relação e também do plano de vocês. Agora, conectando um pouco mais para o lado do founder de novo, né? Eu gosto de ficar nesse vai e volta lá do comprador, lá do founder, porque eu acho que é bacana para entender um pouco dos dois lados. Os dois lados, é isso. É isso aí. Muito founder não sabe como começar um relacionamento de aquisição, né? E assim, tem que ser muito maluco para achar que vai te mandar um PowerPoint aí e você vai resolver comprar a empresa, né? E eu acho que o founder ele tem uma dificuldade de entender como um relacionamento desse começa. Pô, ele tem que ir atrás, ele tem que ser buscado, né? Como é que ele deve se portar? Como é que você, pegando a tua experiência aí, como é que você entende que é o modelo ideal? Pô, vocês saem abordando as empresas, vocês vão criando um relacionamento, começa como cliente, como parceiro, né? Como é que acontece esse processo de sinergia? Muito bom, cara. Eu acho que o founder, né, pensando lá naquela uma das primeiras perguntas que você fez, né, o que ele tem que fazer, né, para falar com o mercado, conversar com um estratégico ou com um fundo para fazer um movimento de M&A ou de uma captação. Eu acho que ele tem que ser o porta-voz da empresa, né? Ninguém compra só o CNPJ, né? A gente compra muitas pessoas, a gente faz um hiring no fim do dia, a gente quer bons profissionais, bons executivos que transmitam os valores da empresa. Então, eu acho que ele se conectar com os ecossistemas locais de startups, ele fazer parte dos eventos, ele tá, vamos lá, botando a cara a tapa no mercado, isso é muito positivo, né? Isso vai ajudar ele a ganhar cada vez mais autoridade dentro daquela vertical de negócios que ele atua, dentro daquele ecossistema local. Aqui, eu estou em Florianópolis, né? A gente tem a CAT aqui, que faz um trabalho muito legal, por exemplo, né, com as startups locais, que está sempre promovendo e dando espaço para esses caras fazerem pitch e estarem testando, né, a sua conversa com o mercado. Então, acho que esse é um primeiro movimento. Daí você vai começar a ser notado pelos advisors, pelas casas, pelas boutiques de M&A, pelos fundos de investimento, que vão começar a te chamar para conversas, né? E a mesma coisa por estratégicos. Eu vou muito para eventos, né? Meu time também está sempre indo para eventos de inovação, eventos de tecnologia, buscando esses founders que muitas vezes estão fora do nosso radar para buscar essas conversas que a gente chama de prospecção prioritária, né? Então, hoje, vou te dizer que, assim, não tem um cenário que eu prefira, né? É claro que eu fazer uma prospecção proprietária, um relacionamento meu direto com o fundador, facilita a negociação, para o nosso caso, que é um estratégico, tá? Mas também, se esse cara não está preparado, se ele não tem uma maturidade para conversar com o mercado, às vezes atrapalha. Então, um assessor, um advisor, muitas vezes, ele ajuda a trazer aquele cara de um mundo da lua, né, onde ele muitas vezes põe um número mágico na cabeça dele, mas aquele número mágico às vezes funcionava lá em 2021, 2022, quando ele abriu a empresa dele, ou quando ele viu uma série de movimentos, né, de investimentos, de aquisições, mas talvez hoje, para a realidade do mercado, não funcione. E aí ele pode estar fechando uma porta muito bacana de conversar com a Sankia, de fazer um movimento com a Sankia, na espera de uma retomada de um múltiplo, né? O múltiplo, a gente brinca às vezes que ele é muito bom para quem não quer vender, né? Porque se você trava o múltiplo na cabeça e o mercado nunca mais vai praticar aquele múltiplo, cara, às vezes você vai perder boas oportunidades. Então, acho que é muito mais em cima
do que a tese daquele investidor pode trazer do que o múltiplo. E aí o assessor de investimentos, né, a boutique de M&A, ele ajuda o fundador muitas vezes a trazer a ter uma realidade mais clara do mercado. Ou seja, cara, beleza, eu queria lá X vezes, mas talvez eu não vá conseguir fazer nenhum movimento a X vezes. Qual é o mercado atual? O que eu estou realmente... O que é o meu valor para esse mercado atual? E dentro do valor que eu tenho, quem são os players interessantes para que eu possa iniciar uma conversa? Tá? Então, quando eu não tenho uma maturidade do fundador, muitas vezes é melhor você ter alguém assessorando ele nesse momento. Agora, quando o cara ele já é um cara de segunda jornada, ele já fez uma captação, ou já fez um exit, você vê que ele até, muitas vezes, prefere nem ter um advisor, ele mesmo busca os estratégicos que ele quer se relacionar, ou os fundos que ele quer se relacionar, e acaba que você tem menos uma pessoa na negociação, uma negociação mais direta, facilita na maioria das vezes, né, para que você chegue nos acordos e nos termos finais. Então, não tem aqui uma fórmula certa. Né? Aqui das 11 aquisições que nós fizemos, 3 foram processos competitivos e 8 foram negociações exclusivas que a gente teve. Algumas delas sem assessor no processo, outras o founder trouxe um assessor para apoiar ele nesse processo, justamente porque também é difícil, né, cara, você continuar tocando o crescimento da empresa, gerenciando o time e ter que fazer um processo de M&A, é um processo que leva um tempo, né, aí pelo menos de uma conversa inicial até a conclusão do processo, vão aí pelo menos 6 meses, algumas vezes até mais tempo, dependendo da complexidade que você tem dentro de uma diligência. Então, a gente sempre recomenda que, se o fundador ele vai pôr em risco a operação dele, mesmo que ele não esteja sendo assessorado por uma boutique de M&A, uma boutique de investimento, que ele traga alguém nesse momento que a gente vai começar uma diligência, por exemplo. Então, muitas vezes eu negocio com o founder, e aí, na hora que a gente assina um NBO, né, a no binding, a proposta não vinculante, ele traz daí um advisor para apoiar ele só na diligência, por exemplo. Né? E eu já tive casos onde não, esse cara ele veio através de uma boutique de M&A, e aí a boutique de M&A conduziu todo o processo até o fechamento do closing da operação. Então, não tem, de novo, não tem aqui a receita certa, mas eu acho que isso vai muito mais em virtude da maturidade do fundador, o quanto que ele está preparado, o quanto que ele conhece do mercado atual e o quanto que ele tem capacidade de equilibrar esses dois pratos, M&A e a empresa que ele tem que continuar fazendo crescer. Né? Porque é comum você ver em diligência um desgaste grande do fundador. Ele vai ser muito demandado em agendas, ele vai ter que estar ali o tempo inteiro com um time que vai apoiar ele nesse processo na troca de informações. São negociações, algumas vezes, né, mais complexas, negociação de contrato, acordo de acionista. Então ele vai ficar ali pelo menos 2, 3 meses tendo que viver esse dia a dia da diligência. Não tem jeito, não tem como ele delegar 100%, mesmo tendo um advisor, né? Então, sem um advisor, é ainda mais difícil ele continuar tendo crescimento, tendo um time ali tocando o dia a dia da empresa, sem a participação dele, e ele se focando simplesmente no processo de M&A. Então, eu acho que isso vai, de novo, muito mais em cima da maturidade do fundador. Agora, para um estratégico, o combo ideal é um founder maduro que venha negociar diretamente comigo, porque a negociação tende a ser muitas vezes mais rápida e com acordos mais favoráveis para os dois lados, na maioria das vezes, tá? Nem sempre é uma verdade, mas na maioria das vezes a gente acaba tendo negociações mais favoráveis para a gente. Legal, super bacana. E acho que um pouco do que você falou é a questão da expectativa do founder, né? Porque, como você falou, o founder de primeira viagem, muitas vezes ele quer ficar bilionário, né? Ele acha que o múltiplo da empresa dele vale 10, 15, 20, né? E muitas vezes o mercado não paga isso, né? Então deve ter um desafio de alinhamento de expectativa de fato entre o que é real, né? O que é possível, o que o mercado paga, aquilo que eventualmente está muito distante da realidade, né? Acho que talvez falando com você, falando com outros players de M&A, a galera fala muito, né? Que tem founder que, vem com um número que não existe, ao invés de tentar negociar, né? Então, de repente vai num múltiplo menos agressivo, entra num earnout mais agressivo, né? E tenta equilibrar dessa forma, né? Isso, assim, vai muito do momento da empresa, né? E eu acho que a gente tem que tentar sempre encaixar os dois cenários. Assim, não dá pra gente não dar condições, sabe? Legal. E, cara, quais que são as red flags, assim, que você olha e fala, puta, essa empresa eu não vou comprar de forma alguma Boa. tal motivo? Cara, normalmente, cara, o que a gente olha muito é
produto, né? Por a gente ser uma empresa estratégica que vai reter aquela empresa por muito tempo, vai manter aquele fundador, né, e aquela solução no portfólio ad eterno, eu não compro para vender, então produto, tecnologia é uma coisa importante para a gente, tá? A parte cultural, né, se eu percebo que às vezes o cara ele tem um discurso, mas que não reflete a realidade da empresa, né, porque eu converso primeiro com os fundadores, eu não estou conversando com a empresa, né, e aí eu entro na diligência, daí eu conheço lá gerente de RH, eu conheço gerente financeiro, e aí eu começo a perceber que aquilo que o cara me vendia não é necessariamente aquilo que acontece, né? O walk like you talk, fale o que você, né? Caminhe como você fala, não está acontecendo. A gente às vezes sobra uma yellow flag aqui, né? Mas eu acho que assim a principal red flag é números que não batem, né? Então ele me vendeu uma empresa de um jeito, a hora que eu entro na diligência aquilo ali me começa a parecer que não é uma verdade, aquele EBITDA que ele me falou era um EBITDA meio maquiado, aquele crescimento, na verdade, não era um crescimento real, porque às vezes a receita que é mensal, ele anualizou aquilo tudo e trouxe para um único mês, aí você tem picos de crescimento que não são reais. Então, quando os números não batem, isso tende a ser uma red flag. E a parte cultural, cara, assim, a gente brinca que a gente não quer casar com ninguém para se divorciar, né? A gente não pretende se separar de ninguém depois de um casamento. Então é muito ruim você trazer um fundador que não está alinhado com a cultura, né, do ecossistema Sankhya. Então a parte cultural ela é um red flag, né? Muitas vezes na primeira, segunda conversa você já percebe que aquele cara ele tem um discurso, mas na realidade a maneira como ele lida com a empresa, a maneira como ele cuida da operação dele não reflete com os valores que a Sankhya acredita, né? Então a gente tende a sair da mesa quando identifica um cenário desse, tá? Mas eu acho que hoje a tecnologia junto com a cultura talvez seriam os dois principais fatores, né? Porque os números normalmente eles tendem a refletir a realidade. O que é mais difícil você num primeiro momento, numa primeira conversa, avaliar essa parte da tecnologia. Aí quando eu começo a aprofundar e a cultura, né? Então quando eu começo a entrar mais na cozinha do cara, entender, levanta o capô dele, começa a ver como é que está o motor, começa a entender realmente o que está por trás daquela solução. Se aquilo realmente não é uma coisa escalável, se não é algo que eu consiga manter e sustentar por muito tempo, que vai me trazer um custo operacional ou que vai me trazer um problema de escala, isso pode ser uma eventual red flag, tá? Então, eu acho que hoje, né, além das 11 aquisições que a gente fez, a gente já teve outros processos que entraram em diligência e 2 deles caíram, um por tecnologia e outro por questão cultural / números também, que a gente via que não refletia muito bem aquilo que a gente estava tendo nos momentos de conversa inicial, e a gente optou por sair da mesa, né, e não concluir aquelas aquisições. Mas hoje, como a gente faz um processo muito bem estruturado, uma esteira de avaliação, que não envolve só o time de M&A, né, então eu faço quase que uma pré-diligência antes da diligência, né, quando a gente senta para colocar uma proposta, é uma proposta que a tendência é ir para um closing, porque a gente já fez um trabalho bem sofisticado antes, então eu envolvo áreas de produto, envolve áreas de tecnologia, né? Então a gente tenta ter, né, garantia você nunca vai ter, mas a gente sempre tenta ter uma segurança muito clara do que aquilo que o founder está vendendo é o que realmente ele consegue entregar para o mercado e não só validado pela área de M&A, para não ficar um viés, né? Não, putz, o cara de M&A tem que comprar a empresa, então ele vai comprar sem olhar se faz sentido ou não. Então a gente tenta tirar um pouco desse peso também da área de M&A, né? Eu brincava com o André, né? Pô, cara, é difícil. Quando eu entrei na área de M&A, né? Eu venho da área comercial da Sankhya. Eu falei, cara, é complexo para mim dizer vai ou não vai nesse cara aqui, né? E vai que esse cara vira um unicórnio lá depois e eu falei para não ir. E ele me tirou esse peso e disse, cara, primeiro não é você que toma essa escolha, né? É a empresa como um todo. E a gente vai criar um processo muito bem estruturado envolvendo outras áreas da empresa que vão te apoiar nesse processo para identificar essas eventuais red flags, né? Que tecnologia, por exemplo, eu não sou um cara de tecnologia, não é uma red flag que eu vou conseguir talvez identificar. E se eu não executo isso pré-diligência, é muito chato você ter que sair da mesa quando você já está com uma proposta assinada, você já está numa expectativa interna de que vai anunciar aquela operação, aí faltam 1, 2 meses ali para concluir, puta, você descobre que a tecnologia do cara ali tem um passivo gigante que vai te gerar um custo e que não vai fazer sentido você comprar aquele cara. Então a gente prefere identificar isso antes do que antes da proposta para evitar justamente de ter que sair da mesa durante uma diligência.
Legal, bem bacana. Esse ponto que você falou do founder trazer números, é que número é engraçado, né? Dependendo da forma que você apresenta, eles podem ficar muito bons ou podem ficar muito ruins, sem você mentir, inclusive, né? É só uma questão de como que você os apresenta. É Total, fato isso, total. né? Você vê que teu churn tá ruim, mas você vai lá, você faz uma perspectiva de net, né? É sempre um joguinho disso, né? Mas você falou um ponto interessante, porque eu acho que o founder hoje que quer vender, o founder é um vendedor, né? Muito difícil alguém chegar num milhão de É isso. MRS e um founder ser um grande vendedor. Então, a tendência é que ele vá querer embelezar o business dele, né? Mas eu acho que ele deve fazer isso, mas com cuidado para não queimar o relacionamento, né? Pô, se o cara chegar para você e falar que ele fatura 2 milhões por mês, o EBITDA dele é tanto. Aí, pô, você vai puxar, não é bem assim, o cara, né, não tem esse... Tudo era uma receita de contrato anual e não sei o quê. Então, você, de fato, acaba prejudicando o relacionamento, né? Talvez seja melhor o founder abrir, trazer para você e falar, tá, beleza, quando que é melhor a gente voltar a conversar, né? Legal, o É que eu tenho que isso. melhorar aqui? E aí você desenvolve um relacionamento de confiança, né? Não sei a tua Total. percepção, mas eu acho que essa visão do relacionamento é importante, porque no final do dia é o que você falou, é um casamento. Você precisa se conhecer antes e você manter uma conversa aberta pode ser algo interessante, né? É isso, cara. Assim, uma coisa clássica que acontecia, hoje tem acontecido até um pouco menos, mas o cara vinha com uma receita, não, minha receita é 100% recorrente. Aí você começava a entrar no processo dele e você via que, cara, mas esse serviço aqui, não, isso aqui é recorrente. Não, cara, peraí. Serviço é serviço, SaaS é SaaS, né? Não dá para você me vender que isso aqui é uma receita recorrente, porque isso aqui é projeto. Não, mas eu vendo tudo como SaaS. Não, mas peraí. Você tem picos dessa receita. No SaaS ele não tende a ter picos tão altos, né? Me explica melhor isso aqui. Então a gente percebia que em algum momento, né, a conversa do cara era um pouco sombria, assim, né? Ele queria se vender como um SaaS, mas ele não era 100% SaaS. E isso muitas vezes já era um problema que a gente identificava e, cara, trazia dois viés, né? Puta, o problema de que os números não batem e outra que, pô, como é que eu vou continuar confiando nesse cara se ele for meu sócio amanhã depois, tendo earnout? Eu vou ter muito problema aqui em toda vez que eu tiver que sentar com esse cara para entrar nos números, talvez tenham coisas que eu não esteja enxergando, eu não quero ter esse tipo de preocupação, né? E aí você tem o outro lado, que é o founder, que é o cara que vem construir junto com você, né? Que é o que você falou, cara, me ajuda, o que eu preciso fazer para que você um dia compre, né? E a gente ajuda mesmo, cara. Eu tenho casos que eu peguei, por exemplo, uma empresa, né, uma das empresas do grupo que a gente acabou comprando, que ele era consultoria e tecnologia. E eu fui muito bem transparente com ele. Eu falei, cara, não vou comprar consultoria, né? Não que não tenha valor para o mercado, mas para minha tese, trazer serviço não é escalável. Eu estou atrás de receita recorrente. A Sankia, por si só, já está cada vez mais reduzindo a dependência dos serviços, né? Eliminando a implantação, com o movimento que a gente fez agora do Deploy Agent. Então, assim, eu trazer uma empresa que fatura 50% serviço e 50% SaaS, não vai agregar. Primeiro, que para você vai ser ruim, porque eu vou pagar ou nada ou muito pouco nessa receita de serviços, que eu não vou aproveitar no fim do dia, né? E eu quero mesmo comprar o SaaS, eu quero mesmo comprar a tecnologia. Então, eu recomendei na época essa empresa separar as operações, e foi isso que ele fez. Então, a gente ficou um ano nesse processo esperando ele amadurecer o negócio dele, separou os CNPJs, criou uma empresa de consultoria, e aí criou uma empresa de tecnologia, e nós compramos a empresa de tecnologia, né? E ele manteve a empresa de consultoria lá com outro sócio, e eu acho que até hoje ele continua essa operação, né? Mas não ficou aquele gosto amargo para ele, porque no fim do dia eu não ia pagar nada, ou ia pagar uma receita muito baixa, né? Um valuation muito baixo naquilo, que não era a minha vontade de ter. Eu ia ter trazer uma estrutura de time, de pessoas que ia se sentir deslocada, né? Porque nós não queremos vender consultoria, nós queremos vender tecnologia e conhecimento, vender a gestão embarcada na tecnologia. Então, esse é um exemplo legal de um cara que veio de uma maneira muito humilde e, junto com a gente, foi construindo esse cenário. Foi mais ou menos aí 8 meses, 10 meses dele preparando a empresa. A hora que estava redondo, ele voltou e a gente sentou e fez a aquisição. Bem legal, excelente exemplo, né, de relacionamento aí e ajuste da empresa. E acho que muito SaaS começa por consultoria. Eu conheço vários SaaS que começaram sendo uma consultoria, o cara criou um sistema interno, daqui a pouco criou um sistema para mercado e no final do dia separou, né? Até estava falando esses tempos com o Augusto Frazão, que é o fundador da Inhire, né? E ele comentou que eles começaram como uma consultoria de Hunter, antes de ter o ATS deles. E aí eles meio que separaram os dois business também. Ficou um SaaS para um lado e ficou para o outro lado
a consultoria que eles faziam lá de hunting, e beleza, as duas coisas andam em paralelo, né? Então, é um exemplo muito parecido com esse que você deu aí. É isso, Mas... exatamente. Porque aí você acaba tendo um foco, né, mais claro até de como ajudar aquela empresa, né? E querendo ou não, ele pode continuar aquele braço de consultoria independente da operação, sem problema nenhum. Esse ponto de serviço ele é uma discussão bem legal, porque tem muita startup que, cara, no Key Account acaba botando uma camada de serviço, mas eu acho que até para as pessoas, né, conseguirem tangibilizar, uma coisa é o cara assinar teu software e entrar uma camada de professional services para adaptar uma integração, para adaptar alguma coisa ou outra no software. Outra coisa é ser quase uma software house do cliente, né, que atua ali com projetos super específicos. Acho que tem uma larga diferença entre os dois, né? Até deixando isso aqui claro, né? E entender a tua percepção também, porque acho que tem founder que vai ver isso aqui e vai falar, porra, eu tenho serviços aqui, tenho que tirar... Tô no caminho errado. Só fazendo, né, um alinhamento, é isso mesmo, né? Eu acho que serviços, ele em algum momento, ele é sempre necessário. Mas vou pegar o próprio exemplo da Sankhya, tá? A Sankhya, até 2020, a gente tinha um modelo onde a gente licenciava o produto, tinha recorrência também, e eu tinha uma camada de serviços muito forte. Eu tinha que implantar muitos projetos para ter uma receita, né? E o Felipe, ele é um obcecado em reduzir essa camada de implantação, né? Acho que no podcast dele aí com você ele comentou sobre o Deploy Agent e tal. E por que isso é legal? Porque destrava muito valor para o mercado, né? Hoje a Sankhya, ela mais do que dobrou a sua receita recorrente após 2021, quando a gente fez um movimento de eliminar aquela licença inicial, que era a licença de uso, muito tradicional do mercado de RP, e buscar esse caminho de cada vez mais reduzir a sua camada de serviços, né? Tentando ao máximo trazer soluções mais, entre aspas, prontas, que permitam ao cliente evoluir a sua gestão e que ele, por si só, também possa depois desenvolver personalizações, botar ali o temperinho dele no dia a dia da solução. Mas nós somos os especialistas, né? Então, quanto menos eu customizar, mais escalável é a solução e mais rápido eu entrego aquele produto para o meu cliente e mais rápido ele tem o benefício da minha solução. Porque no mercado de RP, por exemplo, ficou muito tempo, né, um conceito de que eu deveria fazer tudo do jeito que o cliente quer. Só que aí, cara, você ficava 2 anos para implantar um projeto de RP, né? E às vezes aquele projeto caía no desuso, porque ficava um negócio tão complexo. O Felipe usa um exemplo, né? Nós temos o carro de 4 rodas e o cara quer comprar um carro. Às vezes, se eu deixo ele desenvolver o carro, ele vai desenvolver o carro de 5 rodas. É legal, eu estou faturando serviço lá. Mas aí, às vezes, eu perco aquele cliente. E aquilo que eu desenvolvi para aquele cara, dificilmente eu vou replicar para mercado. Então, um produto SaaS, que tem ali as melhores práticas, que está mais, vamos dizer assim, templatizado para as necessidades padrões do mercado, ele tende a atender o cliente mais rápido, né? E ele tem que ter também essa flexibilidade de se adaptar, mas menos customização e mais adaptação. Eu acho que é isso, né? Então, o serviço não que ele é um problema, ele continua sendo necessário, na maioria das vezes, mas você ter uma camada de serviços muito grande, ele te atrapalha na manutenção desses produtos e na escala da tua solução. Legal. Acho que se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de SaaS é que o cliente nunca sabe o que ele está comprando. E se você deixa ele fazer o que ele quiser em serviços, ele vai fazer um puta Frankenstein, que às vezes é muito melhor você chegar e falar assim, cara, já implementei em outras 200 empresas assim, vai funcionar melhor assim, o que você acha? Ao invés de você abaixar a cabeça e fazer tudo do jeito que ele está fazendo, Quando você vai ver se girou um nó, aí sai o colaborador que você está fazendo o projeto da empresa, aí aquilo estava na cabeça, ou seja, né? Você acaba às vezes complicando. Você vai tirar mais dinheiro? Vai, mas é o que você falou. Você vai precisar de muito mais pessoa na operação, talvez você não crie um business tão saudável, escutando tanto o cliente assim, né? Porque a receita, às vezes, de serviço, ela traz um viés, né, de que, putz, eu estou ganhando dinheiro, mas é custo, né? Ela é um custo também, você tem que manter um time grande para implantar. O exemplo do RP do Deploy Agent, né? Quando a gente começou o projeto, a gente tinha a expectativa de reduzir, né, pelo menos ali 50% do tempo de implantação do cliente. Hoje eu reduzi praticamente 100%. O que eu faço é treinar os caras para usar a solução, porque no D+1 ou no D0, até em muitos casos, o produto está pronto, né? Eu chego numa indústria, eu pego os documentos fiscais dele, eu importo todos os documentos, o sistema todo, ele através do agente do deploy, ele vai ser configurado para esse cara. Se ele apertar o botão e mandar emitir uma ordem de produção e faturar uma nota, no D+1 ele consegue fazer. É claro que você tem que adequar processos, aí entra o time de especialistas que vai ajudar ele muitas vezes a sofisticar um pouco mais o processo que é padrão, ou desenvolver ali uma análise gerencial diferente para ele.
mas isso não pode ser o contrário, né? Eu pego com um caderno em branco e começo a desenhar com o cara, porque daí acontece aquilo que você falou, pode virar um Frankenstein, que o cliente espera ter um valor que de repente não vai nem ser entregue através daquilo que ele está desenhando, né? Então, acho que você entregar essa sua expertise, né, como especialista no que você está se propondo a ser, isso dá muito mais garantia para o cliente de que ele vai ter o retorno em menor tempo, né? Então, projetos, por exemplo, que levavam 1 ano, 6 meses, a gente está entregando em 2 semanas, às vezes em 30 dias, se é um processo um pouco mais complexo, e não de implantação, de capacitação do time, ajudar ele a entender, né, o processo dentro do sistema. Então fica uma coisa muito mais rápida para o investidor ter o seu retorno, né? Para quem está comprando, para quem está adquirindo a solução da Sankhya ou das nossas investidas, ter esse retorno mais rápido na sua operação. Sensacional. Pô, Diego, muito bacana o bate-papo aí. Acho que foi legal que a gente conseguiu mixar um pouco de ótica do comprador, ótica do founder, né? E acho que responde bastante coisa que a galera... Pô, obviamente aqui na comunidade a gente sempre está trocando ideia, encontrando os founders, e é sempre esses pontos que eu te perguntei, são sempre os pontos que a galera fica matutando, né? Como é que eu acho comprador, como é que eu desenvolvo relacionamento. Então acho que agora talvez a gente educando o mercado aqui, talvez a galera pare de te mandar um PowerPoint falando assim, e aí, quer comprar minha empresa, né? Ou pare de mentir dados para você. Espero que a gente consiga gerar esse efeito, né? Não, continuem mandando, continuem me procurando, sim. Eu acho que essas dicas aqui que a gente deu são muito boas para quem está iniciando nesse processo, né? Mas, enfim, quem também aí está escutando a gente, quiser conhecer um pouco mais do processo da Sankhya, quiser entender um pouco mais aqui dos nossos critérios, da nossa tese, do nosso ecossistema, vai ser um prazer bater um papo. Pode me chamar no LinkedIn, no Instagram aí, né? A gente se conecta e vai ser um prazer poder continuar ajudando vocês. Sensacional, Diego. Pô, brigadão aí pelo bate-papo, foi sensacional. Espero que a gente possa fazer outros desse aí. E é isso, vocês têm uma mensagem final também aí, mas só te agradecer mesmo. Boa. Não, cara, eu acho que só deixar aqui, né, de novo, um agradecimento aí por esse espaço. Eu acho que a gente poder estar aí, né, levando a tese da Sankhya e sendo cada vez mais reconhecida pelo mercado de SaaS como um player, né, como um dos principais players, né, que estão aí trazendo, né, essa tese diferente para o mercado, eu acho que é muito legal. Então, só tenho que te agradecer e, de novo, estou à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais, né, e bater um papo sobre M&A ou quiser vender a sua empresa para a gente, bate aí no meu LinkedIn, chama a gente que a gente bate o papo. Sensacional. Valeu, Diego. Obrigado, pessoal que Valeu, assistiu gente. aí. Um Até a abraço. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.